Oi, eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e hoje eu vim fazer o relato de parto da Maia. Vim contar como é que foi meu parto, como é que foi minha experiência, tirar as dúvidas também dos seguidores em relação a isso, falar, né, se fiz parto normal, se fiz cesárea, como é que foi. Se você tem dúvida, quer saber como é que foi também e quer saber algumas coisas que aconteceram naquele dia, fica assistindo esse vídeo. Bom, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram pedindo para o pessoal me deixar suas dúvidas em relação ao parto, quando eu falei que ia gravar esse vídeo. Então eu vou falando um pouco o relato de parto, mais ou menos como é que foi, e também tirando já as dúvidas, né, dos seguidores que eles deixaram lá no Instagram, tirando algumas dúvidas sobre o que eles perguntaram, o que eles gostariam de saber sobre aquele dia. E eu espero que esse vídeo não fique muito longo, mas é muita coisa pra falar, muita coisa que aconteceu. E eu sei que cada mulher tem sua experiência, cada mulher tem seu parto, né? Independente de ser normal, ser cesárea. E eu acho que todo parto tem sua história e é especial, independente do jeito que for. Eu não teria feito nada diferente no meu parto e confesso assim que eu queria muito tentar parto normal e já digo que não foi possível, mas vocês já vão saber também por quê. Vou começar então a falar tudinho como é que foi. Bom, primeiro que a gravidez estava quase parecendo uma novela, né? A gente chegou até as 41 semanas e nada da Maia dá sinal. Eu já tava ficando cansada, já tava fazendo bolão no Instagram, o pessoal me dizia a data que nascia, o pessoal já falava que trocava a lua e ia nascer, se faxinasse ia nascer, fiz tudo isso e nada da Maia dar sinal, nada dela querer nascer. A previsão de parto dela era 29 de novembro. Acabou que passou e a gente foi até o dia 6 de dezembro, exatamente uma semana depois, um domingo depois. Então, assim, a doutora falou que quando chegasse nesse dia 6 de dezembro, ia fechar exatamente 41 semanas. E ali já era, assim, meio que um teto, um máximo pra gente tentar parto normal. Se ela não desse sinal, se não conseguisse parto normal, no dia 7, na segunda-feira, a gente faria uma cesárea, então. E eu já tava um pouco frustrada, porque assim, eu sempre falei, não que eu fizesse questão de ter parto normal, mas eu queria ter a chance de iniciar ou de ter a experiência, de saber como é que era um trabalho de parto. Pelo menos eu queria passar por isso, mesmo que depois eu tivesse que fazer cesárea. O que eu não queria era ter que agendar a cesárea, ou fazer uma cesárea sem sentir que a Maia estava querendo nascer. Eu queria deixar ela vir no momento dela. E parece que ela soube certinho que isso ia acontecer. Eu conversava um pouco com ela, né? Então eu falava, poxa, né? O que tá acontecendo? Por que tu não quer vir, né? Queria muito que tu viesse no teu tempo. E ela escutou e ela veio no tempo dela. Eu acordei domingo e eu acordei domingo de manhã. Saiu o tampão mucoso, que é, né, meio que ele dá um indício de que pode estar perto do parto, né? Geralmente ele pode sair semanas antes, dias antes, ou no meu caso saiu no dia. Então quando veio aquilo ali eu já pensei, opa, já é um sinal. Então saiu esse tampão e já comecei a sentir umas cólicas. Eu tava já sentindo contrações de treinamento, que só a barriga ficava dura, mas não sentia nenhum desconforto. Já fazia semanas que eu tava sentindo isso. Só que nesse domingo eu já comecei a sentir essas contrações com um pouquinho de cólica, mas nada assim, nada absurdo. E daí eu já avisei a doutora, ó, saiu o tampão, já tô sentindo umas cólicas com contrações, e ela foi nos orientando pelo WhatsApp, super atenciosa, nos explicou tudo. Então isso aí foi em torno de umas 8 horas da manhã que começou, e eu comecei a anotar o tempo das contrações, entre uma contração e outra, elas estavam bem desreguladas. Tava assim de 5 minutos, daqui a pouco tava 7, daqui a pouco tava 10, mas eu fui controlando, pensei, bom, vou anotando, vou controlando já naquela ansiedade, né? Aí fui tomar café, a gente ficou ali na sala conversando, escutando música. Pensei, bom, eu preciso ocupar minha cabeça para não ficar ansiosa. Mas acabou que foi tão legal, resumindo, a gente ficou o dia inteiro nessa função. A gente ficou só ali assim acompanhando, anotando as contrações, ouvindo uma musiquinha para relaxar ali, a gente botou um rockzinho legal. Então foi um dia bem especial, a gente ficou assim realmente o dia inteiro focado naquilo ali. Aí dava uma contração, já anotava, daí dava outra contração, já anotava, enfim. A gente ficou assim até umas 4 horas da tarde. Aí começou a ficar um pouquinho incômodo, eu já me encolhia, já me dava assim já me agachava, já começou a ficar um pouquinho mais incômodo as contrações. Mas eu não imaginei que isso não era nada, né? Pra mim, assim, meu Deus, pensei, ó, já estou, né, no trabalho de parto ali, já estou no que é o que dizem as contrações de parto. Mal sabia eu que isso ainda ia mudar.
Então, umas 4 horas por aí, falei com a doutora e ela disse, ó, se quiserem podem ir até a clínica para fazer um exame de toque para ver se já tem dilatação, mas vão sem muita esperança, ela disse, ainda leva muito tempo. Vocês viram, eu fiquei desde as 8 da manhã até as 4 da tarde, sentindo essas contraçõezinhas meio desreguladas, mas já tava assim um espaço de curto menor entre cada uma delas. E tava chovendo muito, 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 muito. Então, a gente pegou o carro, foi pra clínica e no caminho, antes de chegar, assim, a gente mal tinha saído de casa, estourou a bolsa. E foi uma alegria, assim, porque eu pensei, nossa, era bem o que a gente queria, aquela coisa de filme, né? Aquela adrenalina, pega as coisas, sai correndo, vai pro hospital, mesmo a gente sabendo que se estoura a bolsa ainda vai levar um tempo, não quer dizer que vai ser naquela hora. Aí eu avisei pra doutora, ela disse, ótimo, então quer dizer que é hoje. Aí a gente foi bem esperançoso pro hospital, já peguei uma toalha, botei no carro e, gente, sai muita água. E é uma sensação muito estranha, assim, a gente tá saindo uma água e não é tu que tá fazendo força pra sair. Mas é bem legal. E foi bem como a gente queria. Mas daí a gente chegou na BR ali, né, e já começou a pegar um trânsito, chovendo. As contrações começaram a piorar depois que estourou a bolsa, começou, assim, a ficar mais curtinha e mais dolorida. Realmente começou a apertar a coisa ali. Aí eu já comecei a ficar tensa, já comecei a chorar de dor quando dava as contrações e falando pro Will, ó, vai na boa aí, só que quando dava contrações eu falava, pega, vai, liga o pisca-alerta, vai pelo acostamento, meu Deus, a gente precisa chegar no hospital, não aguento mais. Aí foi aquela adrenalina, pegando trânsito e tal, chegamos na clínica. Chegamos na clínica, eu não conseguia descer do carro de tanta dor, já tava morrendo de dor. Aí ficamos lá, fizemos um cadastro, entrei, tá com 4 centímetros de dilatação, né, e pro parto normal precisa de 10. Então eu já tava assim meio, será que isso aqui vai piorar ainda? Porque já tá doendo. Aí a doutora chegou, bem tranquila, as enfermeiras, eu ali já tava gemendo, morrendo de dor. E o que me deixava com mais raiva é que pra elas é super normal. Então elas estão ali conversando, agindo normalmente, tu tá ali morrendo, tu tá ali se contorcendo de dor, daí elas estão conversando sobre a vida, coisas banais, daí elas batem nas tuas costas, ai querida, vai passar, calma. Porque já estão super acostumadas, né? E tu pensando, meu Deus, eu tô morrendo aqui, alguém me dá alguma coisa, ninguém tá com pena de mim. Acabou então que a gente foi pra sala de parto, né, que é um quarto assim, privativo, onde tem um chuveiro, bola de pilates, aquelas coisas que dizem pra relaxar, né, pro trabalho de parto, pro parto normal. E eu super pensei que essas coisas iriam ajudar muito, mas assim, ó, não fez diferença nenhuma, eu não queria nada daquilo lá. Eu já não estava mais gostando dessa situação de parto normal, já não estava mais disposta e realmente eu estava com muito medo, porque começou a ficar muito forte as dores, começou a ficar incontrolável, bem curtinhas, e é uma sensação muito, assim, estranha, eu não sei nem explicar. Além da dor, assim, da contração, que tu não sabe como, se tu se encolhe, se tu se estica, tu não sabe o que tu faz. É uma sensação de fazer força, assim, sabe? De teu corpo tá fazendo força pra sair, mas não é tu que tá fazendo força e aquilo ali parece que dói mais ainda. Então eu comecei a ficar bem tensa, e o Will não tinha entrado ainda, e eu só pedindo, cadê o Will, né? Eu quero o Will aqui, e ele não tinha entrado, já comecei a ficar nervosa. Acabou que ele veio. E eu tava no chuveiro tentando colocar água assim pra aliviar, não sabia nem onde botar água, porque não tinha como aliviar, não sabia se botava nas costas, na barriga, eu não sabia o que fazia. Tava agachada no chuveiro, morrendo de dor, gemendo, gemendo, gemendo. E a doutora, não, é isso aí, né, isso aí, espera mais um pouco, depois a gente vê se já dilatou mais. Aí eu falei pro Will, eu disse, eu não quero mais. Eu falei pra ele, eu não aguento, eu não vou aguentar, eu não quero ir pra cesárea. E a doutora daí, ela queria continuar, ela acreditou muito assim que eu seria capaz de ter um parto normal, então ela ficou insistindo pra gente continuar. E eu comecei a ficar muito nervosa em relação a isso, porque eu pensei, meu, ela não vai deixar eu ir pra cesárea e eu quero muito pra cesárea. Mas é que ela sabia também que eu queria tentar o parto normal. Então talvez no fundo ela sabe que talvez era possível e que talvez eu aguentaria, mas eu achei que eu não ia aguentar. Então eu fiquei implorando, eu falei, fala pra ela que eu não quero. Eu fui até 6 centímetros de dilatação e todo esse meu sofrimento de quando estourou a bolsa até eu implorar pra ir pra cesárea, eu acho que não durou 1 hora, foi muito rápido. E daí eu fui pensando nas mulheres que ficam horas nesse período, nesse pior período de dor. E eu não sei como aguentam, essas mulheres assim são incríveis. Eu fiquei, eu acho que nem 1 hora nesse processo e achei que ia morrer. Então eu vi que isso não era pra mim. Então eu fui bem consciente e falei, não, eu quero ir pra cesárea. E hoje eu olho pra trás e assim, ó, não me arrependo nem um pouco. Eu acho que assim, talvez se eu pudesse voltar um pouquinho,
eu não teria chegado nesse estágio que eu cheguei e teria ido pra cesárea um pouquinho antes, se eu soubesse que ia ser tão horrível do jeito que foi. Mas eu fico feliz de ter passado por esse processo, porque agora eu sei como é que é. E se por acaso eu tiver um segundo bebê, eu vou esperar entrar em trabalho de parto e já vou partir pra cesárea, não vou deixar chegar nesse limite. Acabou então que a gente foi pra cesárea, eu fui pra cesárea, veio o anestesista, tiveram que chamar ele, que ele não tava lá. E eu pensei, meu Deus, esse anestesista não chega, eu morrendo. Ele deu anestesia, eu não senti nada, né, aqui na coluna aqui atrás. E foi assim, ó, instantâneo, assim, ó, ele injetou, já não senti mais nada, assim, nossa, assim, eu pensei assim, nossa, tô no paraíso, podem fazer o que quiser aqui comigo, podem me deixar uns 3 dias aqui deitada, assim, ó, tá ótimo. E foi isso, assim, a cesárea foi super rápido e depois a doutora veio falar que realmente eu poderia não conseguir o parto normal, porque a Maia ainda estava muito alta. Tanto que na cesárea eles tiveram que fazer força, empurrar para ela descer, para eles conseguirem tirar ela. Então ela não estava totalmente encaixada para um parto normal e talvez ia ser muito trabalhoso. E pior, talvez eu ia passar por tudo isso e não ia conseguir fazer um parto normal. Então eu fico bem feliz, eu acho que a gente tomou a decisão certa. Aí fizemos a cesárea, fomos para recuperação. Claro, depois da cesárea tem, assim, uns incômodozinhos, mas, assim, nada, eu achei que ia ser bem pior, eu achei que ia incomodar bem mais. Achei, assim, que o pós ia ser bem mais complicado, mas tomando remédio direto, comecei a tomar remédio, saí do hospital, continuei tomando os remédios, então foi bem tranquilo. Até perguntaram se eu tive medo da cesárea. E na hora eu não pensei, porque, assim, eu tenho muito medo de cirurgia, principalmente cirurgias desnecessárias. E realmente no fundo eu pensava assim, eu não quero fazer cesárea porque eu tenho muito medo de cirurgia, tenho medo de complicação, né, eu tenho medo do pós. E acabou que assim, na hora eu não pensei em nada, eu só pensei assim, quero fazer cesárea, tira essa criança que eu não tô mais aguentando. E realmente assim, a cesárea foi muito mais tranquila do que eu imaginava. Eu mudei muito meu pensamento em relação à cesárea, mas assim, o que eu sou meio contra, digamos, ou o que eu não sou muito a favor, é agendar a cesárea, né? Então realmente era isso que eu não queria, esse era meu único medo, ter que agendar uma cesárea. E acabou dando tudo certo, eu acho assim que não poderia ter sido melhor o meu parto, graças a Deus. E é que nem o Will falou, talvez se eu continuasse naquele trabalho de parto para tentar o parto normal, ia virar meio que assim um trauma pra minha vida e eu não queria essa lembrança ruim do nascimento da Maia, de jeito nenhum. E eu acho que se eu continuasse naquele processo, eu ia realmente ficar com uma lembrança muito traumática, eu acho que ia me fazer muito mal lembrar do parto, tanto que depois, quando a gente contou para as pessoas como é que foi esse trabalho de parto, esse sofrimento, eu chorava de lembrar, porque eu lembrava da dor, eu lembrava do meu sofrimento, e eu ficava com pena de mim, sinceramente, assim, por ter passado por tudo aquilo, porque pra mim foi horrível, foi insuportável. Mas eu sei que cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem, assim, o seu nível de dor, mas pra mim ali realmente não tive condições. Agora eu vou tirar algumas dúvidas que surgiram então ali na caixinha de perguntas. Algumas eu já respondi aqui enquanto que eu contava o relato, né? Perguntaram se foi parto normal, se foi cesárea, se eu tive medo, como é que foi, se eu entrei em trabalho de parto. Mas algumas perguntas acabaram ficando para trás e eu vou responder elas agora. Perguntaram, né? Quanto tempo demorou, como foi o início, se foi normal, quanto tempo levou, como foram as dores, você decidiu de última hora fazer cesárea, demorou quantas horas, ficou com medo ou estava tranquila? Então, mais ou menos isso aí eu já respondi, né? Eu fiquei com muito medo realmente quando eu cheguei no estágio ali pra mim já era o topo da dor e eu fiquei com muito medo realmente porque eu acreditei que eu ia morrer, eu sinceramente achei que eu ia morrer. Eu achei que eu não ia ter condições de sobreviver a um parto normal. Eu fiquei com muito medo sentindo aquelas dores. E ainda mais que a Maia era um bebê grande, ela nasceu com 52 centímetros e 3.800 e alguns quebradinhos. Então ela nasceu relativamente grande pra mim, que sou uma pessoa pequena, né? Então eu acho assim, quando falam que a mulher ficou tantas horas em trabalho de parto, eu considero, pelo que eu entendo, eu comecei o trabalho de parto já em casa, então fiquei várias horas. Só que, claro, com intensidade mínima de dor, de desconforto, mas já começa ali o trabalho de parto quando vai começando a ajustar as contrações, né? Quando elas vão ficando mais certinhas, assim, mais ritmadas. Então, por isso, assim, pelo que eu percebo, pelo que eu vejo, não é assim todas essas horas no pior sentido da dor. Tu começa com uma dor mais fraquinha, moderada, e aos poucos ela vai aumentando até chegar no estágio muito assim, que pra mim foi insuportável, que assim, eu não sei como tem mulher que passa por isso, sinceramente. Aí perguntaram do pós, né, foi o que eu falei também, eu
tô ainda no pós, eu ainda tô tendo que cuidar uns cuidados, né? Eu acho que os cuidados variam também de pessoa pra pessoa, de médico pra médico, né? Mas eu tô cuidando assim, como eu já tirei os pontos e ficou bem bonitinho, bem fechadinho ali, bem cicatrizado. Eu tô cuidando porque a doutora pediu pra não se esticar muito, né? Pra não esticar muito a pele, então eu ando um pouquinho mais corcunda, assim, né? Pra não esticar, não levantar peso, tem que cuidar muito. Então eu não tô fazendo nada em casa, né? O Will tirou férias, então graças a Deus tudo fica com ele. E porque não pode varrer, não pode levantar peso, não pode fazer nada, né? Tu só pode pegar o bebê, é o peso do bebê, só que tu pode pegar. Mas tomei os remédios pra dores e tal. Eu senti um pouquinho de desconforto, não foi nem na cicatriz, foi acima dela, mais ou menos no osso, assim, é um pouquinho acima. A doutora falou que é super normal, tanto porque mexeram bastante, apertaram bastante. Acabou ficando um pouquinho doloridinho, assim, meio que uma dor muscular. Mas, assim, realmente não dá pra dizer, assim, que, nossa, tive muitas dores. Não, eu tive pequenos desconfortos nos primeiros dias, principalmente naquela coisa que tu vai se adaptando, assim, né? E principalmente tu se adapta ao teu corpo novo, que ele tá diferente, ele vai voltando aos poucos, né? E tu também meio que se assusta com isso, né? Porque o teu corpo tá diferente do que era e ele leva um tempinho pra voltar e tu tem que também entender isso. Bom, então esse foi o relato de parto, né? Eu espero que vocês tenham gostado e tirado as dúvidas, se interessado pelo assunto. Mas eu também quero dizer que quem tem vontade de fazer parto normal, eu espero que eu não tenha tirado a coragem de vocês, porque cada experiência é única. Então, tem mulheres que nem chegam a sentir essas dores horríveis, tem outras que sentem, tem umas que querem sentir, tem outras que não querem. Então, eu respeito todas as opiniões. Mas eu achei muito importante ter entrado em trabalho de parto, era bem isso que eu queria, eu fiquei muito feliz. E eu acho que isso também ajudou muito na produção do leite, porque logo desceu o leite, tô conseguindo amamentar super bem, tá vindo bastante leite, eu acho que isso tudo ajudou. O corpo se preparou, ele entrou em trabalho de parto, a Maia já estava avisando que estava querendo vir, então eu acho que isso tudo ajudou também a ter um pós-parto melhor também, né, e para nós duas, né, para ambas. E por isso eu achei muito importante, assim, eu acho, assim, que foi maravilhoso ter entrado no trabalho de parto, foi importante ter passado por isso. E como eu falei, se por acaso eu engravidar de novo, eu vou fazer tudo de novo, eu vou passar tudo pelo trabalho de parto de novo, mas sem chegar no final ali, naquela última parte ali que é mais tensa, e já corro pra cesárea. Sem passar por essa parte do sofrimento. Eu já vi como é que é, não quero ver de novo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de seguir Vida Louca de Casada nas redes sociais, porque lá eu mostro o dia a dia, tô mostrando mais sobre essa vida aí com a Maia, né? Um pouco da maternidade, mostrando como é que tá sendo. Tá sendo muito bom, nossa, tá sendo melhor do que eu imaginava. Tá sendo bem gostosa essa fase. E agora eu vou lá porque, eu não sei se deu pra ouvir no vídeo, mas ela já deu uma choradinha, ela acordou. Agora eu tenho que ir lá, dar uma atençãozinha. E até o próximo vídeo.